Hoje é sexta-feira. Rafael Martins, bom dia. Me ajuda aí, nego. Opa! Ô, gente. Pede pra poder ligar meu ponto lá, viu, Stanley? Ah, não brinca. Não tá funcionando. Eu tô sem som aqui, ó. Entendi. Aí, vamos ver. Agora ligou. Ah, então tá certo. Se colocar no ouvido, funciona também, tá, meu time? É verdade. Se colocar no ouvido, funciona também. Foi falha nossa. Aqui. Bom dia, Rafael Martins. A melhor manhã do mundo pra você, Stanley, pra você, mineiro e mineira, vocês que acompanham o nosso Alterosa Alerta de todas as partes do nosso estado de Minas. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho nas redes sociais, né, Stanley? É isso aí, Rafa. Tamo Se tivesse junto. mais uma semaninha de campanha política, eu ia pedir arrego. Eu também, filho. Eu não tô dando conta mais de ouvir Aguento mais não, mimimi. Stanley. Não aguento mais. Tá doido, rapaz. Inclusive, eu quero voltar a ficar de bem com meus amigos, né? Quero Poder voltar a sair, ficar de tomar bem. um vinho, Quero né? conversar em casa. Verdade, né? verdade. Acabou, tá doido, rapaz? Eu não aguento mais receber meme no WhatsApp. Pelo amor de Deus, gente. Para de me mandar meme. Ninguém aguenta mais não, né, Rafa? Aguento mais não, hein? Bora fazer o Alterosa Alerta dessa sexta-feira? Vamos que vamos, chefão. Então Tá vem chegando. comigo, Minas Gerais. No Alterosa Alerta desta sexta-feira, 26 de outubro, você vai acompanhar com exclusividade uma denúncia de uma mãe e uma avó que estão apavoradas. É que uma adolescente vinha sendo abusada há mais de 3 anos pelo padrasto. É isso mesmo que eu tô contando pra você. Um absurdo, um caso revoltante que eu te mostro já já aqui na tela do seu Alterosa Alerta. É realmente uma coisa que a gente tem que pensar, repensar, pensar de novo, sobretudo do ponto de vista da punição, principalmente do ponto de vista da punição. E a nossa responsabilidade aqui, minerada, é tão grande que a vítima escreveu uma carta para nós aqui na TV Alterosa, na Alterosa Alerta, para poder buscar socorro. Né? E nós estamos aqui para poder fazer tudo o que for possível e o impossível para defender todos os mineiros de problemas terríveis como esse aí. A gente não vai parar de falar, de conversar e de denunciar. E ainda, no programa de hoje você vai poder tirar todas as suas dúvidas para o dia das eleições. Você sabe qual é a ordem de votação? Quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo turno? Fique ligado que já já você vai saber tudo o que pode e o que não pode fazer, ser feito, acontecer no domingo da eleição. Você vai ver comigo aqui daqui a pouquinho, tá bem, minerada? Vou tirar essas dúvidas e esclarecer essas dúvidas para você. Então vamos lá, começamos o programa com um desabafo. Cansado do descaso das autoridades, um morador da região oeste de BH criou um rap para retratar a realidade vivida pela comunidade onde ele mora. O telespectador George, mais conhecido como MC Gone HD, chamou e a equipe do Alterosa Alerta foi correndo conhecer a história do bairro Palmeiras. A reportagem é do Pablo Thiago e desde já o nosso abraço para todos os amigos aí do bairro Palmeiras. Vamos ver. Eu tô cansado do descaso que a minha gente sempre sofre. O governo esquece o pobre, cuida só de bairro nobre. O que é ruim eles encobrem, pra mídia não divulgar. Mas sou porta-voz do povo, por isso que eu vou falar. O esgoto é improvisado e pagamos todo mês. A Copasa ainda cobra por algo que ela nem fez. A rua é de concreto, feita aqui por morador. Asfalto nunca existiu, problema sempre sobrou. A gente nem tá no mapa, onde eu moro é esquecido. Eu não tô fazendo drama, só reforçando o pedido. Mesmo assim fico na fé, ainda tenho esperança que se a gente luta junto, pode haver uma mudança. Ó, a nossa voz um dia vocês vão ter que ouvir. A nossa voz um dia vocês vão ter que ouvir. Pedir voto é fácil, difícil é vir cumprir. A nossa voz um dia vocês vão ter que ouvir. A nossa voz um dia vocês vão ter que ouvir. Pedir voto é fácil, o difícil é vir cumprir. A música deste MC retrata a realidade vivida por esta comunidade. A Rua Deputado Sebastião Nascimento, no bairro Palmeiras, há poucos anos atrás, não tinha asfalto. E os moradores resolveram fazer justiça com as próprias mãos. Se uniram para concretar a ladeira. A rede de esgoto também foi feita por meio de mutirão. Esse encanamento paliativo tem sido a única opção por aqui. O imposto está em dia, mas a satisfação dos moradores do bairro Palmeiras, não sei não, viu? Oh, isso aqui é muito longo, filho. É muito difícil a gente falar, né, assim, porque é muito longo. Toda a vida foi sofrimento. Toda a vida foi sofrimento. Para colocar o lixo para fora, onde que leva? Como é que o coletor de lixo passa por aqui também? Vai ter que levar lá na outra rua de baixo. Isso aqui é um descaso, porque a prefeitura já tem 5 ofícios batidos para a prefeitura.
para essa rua. E lá na prefeitura consta que ela é asfaltada. Entendeu? Ela é asfaltada para eles, mas é para eles, né? Na verdade, ela tem um trecho lá, quando começa, tem asfalto. Esse finalzinho aqui não tem asfalto. A Mini Moura, essa aqui nunca teve asfalto. Essa aqui foi nós, o pessoal que fizeram. Pelo menos que arrume essa rua aqui e faça uma coisa digna para o pessoal viver, né? Porque essa aqui, seu dono aqui, ó, já sofreu um acidente aqui, ó. Esse concreto que tá aí, que você vê aí, foi a gente que pôs, né? Era para a prefeitura ter feito e não fez. Aí a gente que fez. E agora são quase 7 horas da noite. Nós podemos perceber que o poste não tem iluminação. A rua está totalmente escura. E só quem vive, convive e quem mora na comunidade sabe de verdade. Nós estamos aqui, pé no chão, para mostrar essa realidade. Vamos sair agora. Vamos até que carregar o tripé aqui, ó. Com muita dificuldade subir esse morro e mostrar para vocês que pode não parecer, mas a população daqui está sofrendo e querem mais dignidade. Vambora, Porto? Esse querer mais dignidade, eu peço licença até para poder falar com o Pablo, não é nem querer mais dignidade, não. Eles querem a dignidade na essência. Porque se realmente na prefeitura estiver constando que essa rua é asfaltada, alguém está mentindo dentro da prefeitura, né? Eu queria pedir encarecidamente ao Rafael Martins que providenciasse uma análise disso aí, Rafa, para que a gente possa equacionar problemas como esse, que às vezes não é nem má fé do prefeito, não. Porque ele tá, o atual prefeito, que ele olha no documento lá, rapaz, mas essa rua aqui não precisa se preocupar com ela, não. Ela está asfaltada, quando na verdade não está. É para isso que nós estamos aqui, né, Stanley? Para alertar, se por acaso os nossos governantes disserem que não sabiam, né? E aí, Rafa, está provado que foram as pessoas que se uniram, né, coletivamente e que fizeram ali, ainda que sem pensar, por exemplo, em como fazer a coleta de água de chuva, né? A preocupação com a falta ou com a impermeabilização do solo. A água bate lá em cima e desce ali numa velocidade muito maior, exatamente, arrastando tudo. Com certeza. Então resolve-se, por um lado, a questão do barro, do tombo, e cria-se outros transtornos. É óbvio que eles não fizeram de má fé, mas cria-se outros transtornos que também potencializam os perigos para eles ali. É verdade, Stanley, você tem razão. Se nós pudéssemos, por favor, diligenciar junto à prefeitura e verificar qual o real estado de registro dessa rua na municipalidade, na prefeitura de BH, nos ajudaria muito, até para que a prefeitura entregue para esses cidadãos aí, pagadores dos seus impostos, pessoas responsáveis, gente de idade, entregue para eles aquilo que eles estão pleiteando, que é uma capacidade de ir e vir. Vamos fazer esse pedido sim, viu, Stanley? Com certeza. Vamos apurar isso essa semana ainda, Rafa. Para a semana que vem, a gente vai trazer para eles aqui uma posição oficial da prefeitura em relação a isso. Não pense, prefeitura, que essa rua está asfaltada, porque ela não está. São os moradores que se reuniram, foram os moradores que se reuniram e fizeram, ainda que precariamente, essa pavimentação aí. Esse concreto, como disse o pedreiro aí, ó. Esse concreto sobre a rua, até para poder sair do barro, dos buracos, né, da situação intransitável. Aí tá a coleta de lixo. Não tem como descer um caminhão de lixo ali, ué. Não tem como descer, né? Não tem. Então fica aí o meu pedido, o Rafael Martins e a equipe dele vão correr atrás para poder apurar a real situação de registro dessa rua na Prefeitura de Belo Horizonte. Tá, Rafa? Perfeito, Stanley. Combinado? Combinado. Rafael, deixa eu continuar com você e convidá-lo. Você que é um jovem papai, né? Um jovem, na verdade, 32, né? Ô, quem me dera, 38, quase 39. Rapaz, você tá velho, hein? Tô velho. Acabadinho mesmo. Tá, Tô esse tentando negócio... puxar sua sardinha pro seu prato aqui, não tem jeito não. A televisão tá acabando comigo, Stanley. Não é fácil não, nego. Esse trem de acordar 5 horas da manhã não tá fácil, não. Não, eu tava conversando, vou fazer a piada aqui pra poder quebrar o nível um pouquinho. Tava conversando com a minha irmã lá em Eugenópolis, ela falou assim, rapaz, eu tava te vendo na televisão. Na hora que eu vi você na televisão chapada, você achei que fosse Silas Malafaia com esse cabelo horroroso. Eu falei, vou cortar agora. Eu já sentei de joelho e já comecei a rezar. Você tá igualzinho o Silas Malafaia, Stanley. Não, agora eu tô reparando. Chão, já clamei pelo sangue de Jesus, já tampei a rezar aqui, que eu achei que fosse o Silas Malafaia. Mas não sou não, filha. Sou não e 9 fora 0. Vou pedir o Iago pra fazer uma montagem sua e do Silas Malafaia. Rapaz, tem coisa melhor pra você fazer, não? Amém? Amém, igreja? Ô, Rafa, olha só o que eu vou passar pra Minas Gerais inteira agora. São 7 horas e 10 minutos. A nossa juventude está morrendo pelas drogas.
lamentavelmente. Triste isso. Né? Cenas terríveis do dia a dia, cenas terríveis do cotidiano, de todos os lugares do Brasil, de todos os lugares de Minas Gerais, dão conta de que a nossa juventude caminha passos largos para a morte quando o assunto é droga. Uma jovem morreu em uma praça de Juiz de Fora, na Zona da Mata. A suspeita é que tenha sido causada pelo uso de loló, Rafael Martins. Cheirinho Tristeza da loló. isso. Vamos ver a reportagem? Vamos sim. Acompanhe comigo, Minas Gerais. O cheirinho da loló é uma substância usada frequentemente por jovens. A composição é considerada inofensiva por muitos, mas a mistura é perigosa. Uma jovem de 19 anos morreu na praça do bairro Linhares, em Juiz de Fora. Segundo testemunhas, a suspeita é que a morte tenha sido causada pelo consumo da loló. A jovem estava com amigos no local. Uma pessoa registrava o momento com uma câmera quando, de repente, a jovem cai no chão. Assim que os outros percebem, vão ao encontro da garota e começam a pedir socorro. O SAMU foi acionado, mas quando a equipe chegou ao local, ela já estava morta. Uma familiar disse à polícia que a jovem era usuária de drogas e que teria feito uso excessivo do entorpecente. A causa da morte ainda é investigada. O éter é uma substância líquida que no século XIX era usada para anestesiar pacientes e hoje é um dos componentes usados durante a mistura para fazer o cheirinho da loló. Segundo especialistas, o éter somado ao clorofórmio causa efeitos imediatos no corpo humano. O coração e o cérebro são os órgãos mais afetados com a inalação da substância. À medida que a pessoa faz a inalação pelas vias do pulmão, ele é absorvido rapidamente na corrente sanguínea. E ele tem efeito tóxico direto, tanto sobre o cérebro quanto o coração. A morte súbita por arritmia cardíaca pode ser desencadeada pelos estímulos de euforia e depressão causados pela mistura dos produtos. Pessoas que têm problema de coração, muitas vezes desconhecidos, são mais suscetíveis a apresentarem uma parada cardíaca. Mas mesmo pessoas com coração normal podem sofrer parada cardíaca. Pela forma que ocorre a queda da garota, é provável que ela tenha tido realmente uma arritmia, o coração tenha parado e ela teve a queda e morte súbita. A loló não é considerada uma droga pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O termo jurídico usado é substância ilícita nociva à saúde. Segundo o Código Penal, quem a vende não responde por tráfico de drogas, e sim por crime contra a saúde pública. O usuário ele vai responder no artigo 28 da Lei de Tóxico. Para as penalidades, se for condenado, né, ele vai responder por advertências, prestação de serviço à comunidade, etc. Para este advogado, é necessário controlar e dificultar a venda dos produtos que, misturados, formam o cheirinho da loló. É um controle maior, uma dificuldade na venda, seria uma medida interessante para o poder público. A vigilância sanitária, né, intensificar o controle, dificultar a venda, inclusive porque a substância pode causar até a morte, né? Até chegar ao óbito da pessoa que utiliza como parada cardíaca e etc. E aí, Minas Gerais, a gente está aí com meus quase 48 anos de idade, a gente para e vê, põe as imagens de novo para mim, a gente para e fica olhando, se fosse alguém, né, da menina caindo lá, se fosse alguém que nós conhecêssemos e pudéssemos acompanhar, e eu narrar para você aqui com muita tristeza, que são os últimos minutos, os últimos segundos da vida de uma jovem que se envolveu com a droga, que se envolveu com os maus colegas, que se envolveu com os maus companheiros, né? Que se envolveu com essa escola ausente, que se envolveu com essa sociedade omissa, que se envolveu com essas ideologias que se estão pregando na escola agora, de que tudo é permitido, essa cultura de homens pelados sendo vistos por crianças nos museus, tá certo? Ah, Stanley, você é retrógrado, você é velho, sou sim, sou, mas eu agora pela manhã passei a mão no telefone 6h45, olhei lá, o meu bambino estava lá online, disse, filho, papai te ama, né? Eu fiz isso aqui há pouco tempo atrás, quando um adolescente morreu, também com um problema, não posso dizer que era droga, mas descendo ou assaltando um ônibus, caiu duro no chão, né? E aí, naquela ocasião, eu virei para o meu telespectador e falei assim, você pode
pegar o telefone agora e ligar para o seu filho, se você fizer isso, ele vai atender? Aí eu faço a pergunta agora e já chamo o mais novo papai, está esperando para ser papai, o Rafael Martins. Rafa, para você que é um homem inteligente, experiente na arte do jornalismo, olha essa cena dessa jovem caindo do banco, sentando no chão, depois prostrada, cair. Ah lá, ela vai caindo, Rafael, e o que existe, o restinho de vida que existia nessa adolescência magnífica que a gente tem, o restinho de vida estava indo embora por causa de uma conjugação de falta de preparo, falta de família, falta com todo respeito, falta mesmo. A maior prova é que ela não está aqui agora mais. Vê se você me entende, Rafael Martins. Poderia ser uma jovem extremamente promissora na sociedade brasileira, mas agora está morta. Poderia ser uma jovem produtiva, né? Uma jovem que iria fazer diferença, iria construir ou ajudar a reconstruir Minas Gerais. Sim. Né? Que nós precisamos desses jovens que participem mesmo da vida política. Mas, lamentavelmente, Stanley, você gosta muito de lembrar músicas. Sim. E vendo essa cena aí, eu me lembrei de uma música do Cazuza que diz: vida louca, vida breve. Vida breve. Já que eu não posso te levar, eu quero que você me leve. Né? Isso aí, ó, é o resumo disso aí. Genial, genial. Que tristeza para a família, viu, Stanley? O saudoso Cazuza cantando: já que eu não posso te levar a vida, quero que você me leve. E ela foi. Vida louca, né? E vida breve. Breve, muito ela breve. Foi embora, Rafa. Não tem embora. mais, acabou. Aí pergunto pra você: o que foi? Tava cheirando o cheirinho da Loló. Ah, não é possível. A vida inteira, quando eu era jovem, no carnaval lá em 1980, 90, eu usei isso e tal, e não morri. Mas é a conjugação de fatores, né? É a conjugação de fatores. É o sedentarismo, é o estresse. A quantidade também, né, que é consumida. Rafa, eu só posso dizer para você uma coisa, Minas Gerais, Rafael Martins: as nossas crianças, os nossos adolescentes estão morrendo. Eu tenho 19 anos, mas uma criança. 19 anos, eu me lembro, Stanley, estava entrando na faculdade de jornalismo. Pois é. Menino ainda. Uma criança. Caindo, morrendo. Certeza. Então, o meu conselho para vocês que vão ser pais e que são pais e que saíram de casa hoje sem mandar um abraço pro filho, saíram de casa hoje sem puxar a orelha dele por alguma coisa que ele tenha feito, ou sem ter dado parabéns pela sua iniciativa, pela sua vitória, faça isso, porque existe uma família agora em Juiz de Fora que nem se quiser, vai conseguir se lembrar, Rafael Martins, daquele cheirinho da nuca suada do filho. Sabe como é? Sei como é que é, Stanley. A nossa solidariedade à família, viu? Que deve estar sofrendo muito numa hora dessa. Mas que tristeza, Rafa. Com certeza. Stanley. Que tristeza, Minas Gerais. Tá aí, mais uma vez eu fico registrando aqui, junto com a minha equipe, o nosso pesar, a nossa tristeza, o nosso aborrecimento em ver que as pessoas que estão organizando o futuro do nosso estado, do nosso país, assisti ontem ao debate na Rede Globo, e eu pude ver ninguém, mesmo tendo 2 blocos para discutirem perguntas aleatórias, perguntas de própria vontade, ninguém tratou das drogas, Rafael. Ninguém perguntou para o outro o que é que o senhor tem no seu plano de governo para poder combater essa escalada terrível que está acabando, dizimando o povo de Minas Gerais. Ninguém tem coragem de perguntar. Exatamente, Stanley. O que eu menos ouvi ontem foram propostas, viu, Stanley? Na verdade, eu ouvi pouco. O que você ouviu? Eu ouvi muita alfinetada, muita farpa, né? Isso aí, lamentavelmente, para nós eleitores, nós é que perdemos com isso. Fica difícil avaliar quando não se tem ideias, né? E muitos amigos estão mandando para mim mensagem aqui pelo Instagram e estão dizendo assim: Stanley, em quem que você vai votar? Em quem que você vai votar? Porque eu ainda não escolhi meu voto. Rapaz, eu tô igual você. Porque eu não tenho proposta. Eu não tenho proposta. Aquela coisa definida, clara. Eu não tenho proposta. Se de um lado ela é genérica, do outro ela muda toda hora. Então fica complicado para mim. É complicado para mim. Você foi na vez, tá? Ué. Se de um lado ela é genérica, do outro ela muda toda hora. Eu não sei quem tá falando a verdade. Desculpa minha franqueza. Vem comigo, Rafa. 2 jovens bem que tentaram, mas mesmo com uma marreta na mão, não conseguiram quebrar o vidro de uma loja em São Sebastião do Paraíso, no sul de Minas. Olha só as imagens. Vamos ver. As imagens registram os menores de idade na porta da loja no centro de São Sebastião do Paraíso. Um deles está com uma bicicleta. Eles estudam como entrar no local. Uma estrutura é retirada. Veja que um deles está com uma marreta na mão.
Um dos jovens se afasta do local, mas permanece em frente à loja. O adolescente dá várias marretadas na porta, mas o vidro não se quebra, segundo os moradores, porque é resistente a impactos. Os dois fogem sem levar nada. Enquanto a nossa adolescência está aí tentando arrombar as lojas, outra parte dela está caindo pelas praças afora, viciadas em drogas, morrendo de arritmia, morrendo pelo consumo de drogas. E não se falou ontem, em momento algum, durante o debate, eu vou falar aqui várias vezes, não se falou em momento algum durante o debate sobre qual o projeto Vossas Excelências têm para poder combater a dependência química e para poder administrar o sistema socioeducativo de Minas Gerais, que é o caos. O caos, tá o caos. Adolescentes infratores, jovens infratores, aqueles que pouco mais da maioridade continuam praticando tudo aquilo que eles faziam antes, né? O que me chama a atenção, mais uma vez eu peço a você, faltam menos de 48 horas, 72 horas, para que a gente possa saber quem é que vai governar o país. Para que a gente possa saber quem é que vai governar o nosso estado. Falta nada agora, falta 1 dia e meio para a gente saber isso. Eu pergunto a você, você está convicto do que você vai fazer? Você sabe os números certinhos que você vai colocar na urna? Você está pronto? E aí, eu quero o Rafael Martins comigo na tela. Porque a pergunta vai para toda Minas Gerais e eu quero que vá para você. Você tem noção, Rafael Martins, de que apenas em 2 toques, 2 movimentos do seu dedo, naquelas 2 teclinhas do teclado, você garante uma pessoa administrando nosso estado por 4 anos, no mínimo. Por 4 anos, no mínimo, sem que você não possa fazer outra coisa a não ser chegar aqui junto comigo e falar assim, Stanley, tá um espetáculo o governo, e aí eu vou soltar fogos de artifício de alegria. Ou, Stanley, o negócio tá um banzé. Tem noção disso, Rafa? 2 toquinhos do teclado resolvem, ou pelo menos colocam Minas Gerais numa outra plataforma, num outro patamar. Olha só. É preciso ter noção, né, Stanley? É a maior responsabilidade que a gente carrega e a gente não pode errar nessa hora. A gente não pode cobrar que eles acertem se nós errarmos na hora de fazermos a nossa parte, né, Stanley? Vamos repetir essa frase? Nós não podemos cobrar que eles acertem. Eles quem? Os nossos representantes, serão escolhidos se nós errarmos na hora de fazermos a escolha. É isso aí. Temos todos que acertar, inclusive na hora de digitar os 2 números, né, para poder escolher. Olha só, Rafa, vou te interromper. Vamos lá apertar. Tum, tum. Confirmou? Acabou. A sua parte você fez. Exatamente. Né? Agora eu quero que você faça a sua parte com consciência. Sem revanchismo, sem raiva. Sem cegueira. Sem cegueira, sem militância absurda. Faça isso, leve para a urna só as suas convicções. Leve para a urna só as suas esperanças. Porque do contrário, coloca as imagens do adolescente para mim aí. Do contrário, Rafael Martins, nós vamos continuar noticiando aqui jovens que poderiam estar tranquilamente envolvidos com o trabalho, com o estudo, com a faculdade, com o curso superior. Estão aí, Rafael, preparados para assaltar a sua loja, a minha loja, o seu estabelecimento comercial, o meu. Você que tá na padaria agora, você que vai sair, chegou do serviço, muitos amigos falam, Stanley, eu chego do serviço de madrugada, eu sou vigilante noturno, trabalho à noite, chego, vou lá ligar para poder assistir a sua opinião no Alterosa Alerta. Tá aqui a minha opinião. Nossos jovens, parabéns, Dani, nossos jovens estão morrendo nas praças, vítimas de dependência química. E ontem, durante o debate, nenhum dos dois ponderou em momento algum nada sobre a dependência química. Senhores apoiadores aí dos candidatos, ouçam o que eu estou falando, ouçam o que a nossa equipe está falando. Vocês, como se Minas Gerais não tivesse problemas como esse. Vossas Excelências estão sendo omissos quando veem adolescentes, jovens adolescentes, arrombando porta de lojas na madrugada para poder se enriquecer e através do ilícito. E vocês não apresentaram nenhuma proposta para o sistema socioeducativo, para a gestão dos adolescentes infratores do nosso estado. Né? Como se nós não tivéssemos uma população de mais de 74 mil presos aqui, como se nós não tivéssemos que gerenciar um pouco mais de 40 mil vagas. Ou seja, se nós pararmos agora e combinarmos assim, atenção preso, atenção bandidos, atenção, assovia para mim aí, Rafa. Isso. Vamos lá, atenção presos, para tudo. Eu agora fui eleito governador de Minas e eu precisava ajeitar com vocês um papo. Ô Rafa, vamos fazer, vamos?
Vamos lá. Eu sou o governador, eu sei o bandido. Poxa vida, tem que ser... Mas é 7 horas da manhã, bandido, tá tranquilo. cara? Tá bom. Não, você não é o bandido, não. Você é aquele cara que... Ah, não sei. Vem cá. Menor infrator. É, tá bom. Tá aí bom? não tem culpa nenhuma. É, porque eu tenho só 1,72. Põe o Rafa pra mim. Vamos fazer o seguinte, Rafa. Eu acabei de ser eleito, né? Tá bom. Eu sou o governador, acabei de ser eleito. Só que eu tenho 74 mil presos no sistema penitenciário em Minas Gerais. 74 mil. Mas o sistema penitenciário de Minas Gerais só tem 40 mil vagas. Pouco mais de 40 mil vagas. Tá ok? Para eu poder resolver a superlotação, eu tenho que tirar mais de 30 mil presos do sistema e nenhum deles pode entrar. Não pode ter preso novo, não. Então eu tô aqui pedindo em casa, atenção, Minas Gerais. Mimimi, mimimi, mimimi. Tá. Agora eu vou conversar. Ô, meu filho, você tá bom? Tá bom, doutor? Eu tô bom, e eu sei. Tô bom, não. O que foi, filho? Tá super lotado aqui dentro, mano. Como é que é? Tá super lotado aqui dentro, mano. É o Mano Brown que tá falando? É. Firmeza. Sobrevivente do inferno. Agora você me quebrou as pernas. Ô, meu filho, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu vou dar uma ajeitada no sistema penitenciário aqui em Minas Gerais, mas uma ajeitada, um tapazinho pra dar uma cara melhor. O que é que o doutor tá pensando em fazer? Eu tô pensando em fazer o seguinte, vocês têm aí uma treta menorzinha, eu vou jogar vocês pra fora. Mas vocês não podem, por favor, vocês não podem cometer outro crime, não. Aí o senhor vai ter que liberar pelo menos uns 20 mil. Por causa de quem? É, os meninos aí, 30% aí deles aí tem menor potencial ofensivo. Mas se eu liberar vocês não vão cometer nenhum tipo de crime, não? Vamos não, senhor. Vocês dão uma palavra de honra pra mim? Estamos dando a palavra aí, mano. E se por acaso acontecer alguma coisa, num desvio de conduta, alguma coisa assim, vocês foram lá e fazer um corre? Ah, eu já não posso garantir, senhor. A gente nem combinou, não, mas é isso. É ou não é, Rafa? É isso aí, ué. É isso, cara. Lamentavelmente, isso aí. Você vai combinar com o bandido para ele parar de assaltar, parar de roubar, para que você possa fazer a incursão no sistema penitenciário. E aí, você arrumar o sistema penitenciário. Ontem, um dos candidatos disse assim, é muito difícil construir obras no sistema nacional. Porque tem que projetar, licitar o projeto, depois tem que colocar em construção, licitar a construção, licitar o acompanhamento. Esse é o modelo. Só que aí... Enquanto isso não acontece, enquanto o presídio não fica feito, Rafael Martins, os caras continuam roubando, continuam matando, continuam latrocidando, continuam julgando as nossas crianças embriagadas pro chão afora na rua em Juiz de Fora. Seria tão bom, Stanley, se nós estivéssemos falando aqui de ressocialização, né? Pois é. Porque nós estávamos conversando outro dia. O dinheiro que se investe na segurança pública é um dinheiro que está sendo investido na própria sociedade. Porque amanhã, se você tem um sistema eficiente, um sistema que recupera, um sistema que diminui a população carcerária, isso é bom para todos nós. Mas não, nós estamos discutindo aqui se para poder resolver o problema nós vamos soltar, ao invés de ressocializar, de resolver o problema, vamos soltar, que o jeito de resolver é esse. Então, lamentavelmente, a discussão ela está longe do que a gente espera, viu, Stanley? Está longe. E eu quero propor, sem nenhuma demagogia, aos meus colegas que estão me acompanhando agora, né? Eu queria propor isso. Em todos os países evoluídos, o trabalho é um dos esteios da ressocialização da população carcerária. O trabalho, né? Então, colocar os presos no trabalho, obedecendo minimamente, obviamente, minimamente, as suas capacidades físicas, as suas tendências profissionais. Obedecendo minimamente isso, nós começamos a dar a ele um novo caminho, uma nova vertente. Somado a esse trabalho, é necessário que dê a eles cultura, educação. Mas não é a cultura só do fulano, Beltrano, não. É cultura mesmo, básica. Mostrar a eles números, mostrar a eles o tamanho do problema que eles nos ocasionam, né? Então, nós estamos falando de trabalho, nós estamos falando de cultura, de educação e, acima de tudo, nós estamos dizendo para eles, precisamos dizer para eles, olha só, você está diante de uma porta trancada, fechada. Se nós te dermos a chance de você sair, olha o país que nós vamos fazer. Então, eu quero lançar um desafio para você agora, que é eleitor em Minas Gerais. Já recebo uma autoridade aqui do Tribunal Regional Eleitoral. Daqui a pouquinho vamos debater sobre isso. É óbvio que o contexto não é esse, mas eu queria lançar um desafio para você que está me acompanhando agora. Quando você propõe que o preso, o condenado,
permaneça preso, uma hora ele vai sair, porque a lei determina assim. O que é que ele vai encontrar aqui fora? No nosso meio, das pessoas livres? Eu posso adiantar que, segundo o julgamento de Sua Excelência, ministro Ricardo Lewandowski, vai encontrar, viu, Rafael Martins, mais de 14 mil mulheres grávidas ou com filhos de até 12 anos de idade, independente da posição que eles estejam hoje, vão estar cumprindo medidas de segurança, que seriam presas, vão estar cumprindo medida domiciliar. Então, eu tenho a certeza absoluta que a hora que for implementada a decisão do Ricardo Lewandowski, nós vamos ter mais 12 mil mulheres envolvidas com criminalidade colocadas nas ruas por ordem de um juiz, intérprete da lei. Contra mais de 200 milhões de habitantes, um único homem, contrariando inclusive o colegiado dos outros 10, que diz que não pode haver o cumprimento da medida em segunda instância, contrariando o colegiado. Um único homem coloca numa única decisão mais de 12 mil pessoas com histórico de criminalidade na rua, sem sequer analisar questões de ordem social, sem sequer analisar a ficha corrida delas, é para soltar. Aí eu te pergunto, quando você vira pro preso e fala com ele assim, ressocialize-se e depois volte, pode voltar para essa nossa sociedade que nós estamos aqui, Rafa? Se ressocializar, Stanley? Depois que ele está na cadeia, na hora que ele sair da cadeia e encontrar o que nós temos hoje, ele vai ter motivo, olha bem o que eu estou te perguntando, ele vai ter motivo assim, poxa, eu vou ser honesto também, porque todos que estão aqui do lado de fora, ou a grande maioria, também o são. Ele vai dizer isso? Claro que não, Stanley. Pronto. O problema, a preocupação não deve ser apenas soltar, deve ser criar um ambiente para que essa pessoa solta, ela possa conviver ou ressocializar, ou, como você disse, encontrar um ambiente que não favoreça a reincidência no crime, né, Stanley? Falou tudo e é esse o discurso que eu quero implementar com vocês aqui, né? Precisamos sim ressocializar aos que estão lá dentro, mas precisamos sim nos organizar, nós que estamos aqui fora. Exatamente. Correto? Perfeito. Então vem comigo. Exclusivo. O Alterosa Alerta recebeu uma denúncia de uma mãe e uma avó que estão apavoradas. É que uma adolescente vinha sendo abusada há mais de 3 anos pelo padrasto. A repórter Maria Emília Duarte esteve na casa da família e é ela quem mostra pra gente agora. Vamos ver. Nossa equipe teve acesso com exclusividade às cartas que mostram o desespero da adolescente de 12 anos contando os possíveis abusos do padrasto. Ele fazia tanta covardia comigo que não sei como eu consegui guardar tanto tempo. E agora minha mente está só morte. Ele me mordia, me beijava, me agarrava. Ele fazia de tudo, me xingava e não tinha como escapar dele. Já nessa direcionada à mãe, a adolescente relata. Eu sofri demais. Você foi a segunda a saber que eu fui abusada. Quando eu crescer, eu vou tirar meu útero para não ter filhos, porque eu sinto que quando alguém me toca, pode me fazer mal. Em outra carta, ela escreveu: me perdoa pelas minhas falhas. A senhora não sabe que estou sofrendo. Não tenho cabeça para pensar em mais nada. E nessa, entregue à avó, ela fala em tirar a vida. Eu não consigo mais viver. Acho que vou tirar minha vida. Ele tampava minha boca, avó, pra mim não falar nada. E falava comigo que se eu contasse, que ele matava minha mãe. Ele matava meu irmãozinho. Com medo de ameaças, a mãe prefere não mostrar o rosto, mas conta como era o relacionamento de 5 anos com o então companheiro. Hoje, eles estão separados e ela tem uma medida protetiva contra ele. Ele era muito estourado, qualquer coisinha era motivo dele apelar, dele brigar. Ele falou que se saísse o nome dele, que muita gente da família ia pagar. Eu nunca imaginava que ele fosse fazer isso com minha filha. Os abusos aconteceram durante 3 anos, ou seja, desde que a menina tinha apenas 9 anos de idade. E agora, aos 12, a família conta que ela tentou suicídio e encontra-se em um estado depressivo profundo, precisando de ajuda. Por isso, eles esperam que todo esse horror e pesadelo acabem logo. Você me traiu, agora minha mãe vai morrer, você vai morrer, minha avó vai morrer, meu irmãozinho, todo mundo vai morrer. Você me traiu, eu confiei em você, vó. Eu sofri demais na mão daquele homem, vó.
Eu não vou voltar pra lá, eu prefiro morrer do que voltar lá pra casa da minha mãe, vó. Eu espero que ele seja preso e pague pelo que ele fez. E espero justiça. Eu tô sofrendo como mãe, como esposa, como mulher. Tô sofrendo como um ser humano, porque eu não tenho palavras para te explicar o meu sofrimento. Aí, eu pergunto a você que está me assistindo agora. Agora são 7h35, sexta-feira, depois de amanhã, nós já teremos a eleição. E eu queria desafiar os dois candidatos. É um desafio bacana, não tem nenhum revanchismo, nenhuma tensão da minha parte, não. O que é que Vossas Excelências escreveram sobre a violência contra crianças do ponto de vista sexual? O que os senhores escreveram? O que os senhores defenderam a título de política de inclusão dessas crianças no espectro administrativo estadual? E o que é que os senhores propõem para que esses bandidos, que não só estão violentando as nossas crianças, como também estão batendo na mãe dessas crianças, como é o caso concreto, né? Sua Excelência, o delegado Diego Nolasco, informou que está esperando o mandado de prisão da comarca de Igarapé, que é a que toma conta da comarca de São Joaquim de Bicas, né? Ontem nós buscamos informação a tarde inteira e não chegou. Mas Suas Excelências, os candidatos a Minas Gerais, defenderam tanto o debate das questões dos debates pela televisão, pelo rádio, mas se esqueceram que eu tenho aqui em Minas Gerais crianças, jovens adolescentes, morrendo em praça pública, vitimadas por overdose de loló. Loló. Eu tenho aqui em Minas Gerais jovens adolescentes armados de marreta, saindo pelas ruas na madrugada para poder assaltar a loja, a sua loja e a minha. E eu também tenho no meu mix de horror, aqui também eu tenho, para poder apresentar para vocês, crianças de 12 anos violentadas desde os 9. Por quem? Pelo padrasto. Então é violência doméstica, é abandono de incapaz, é o mix monstruoso de anomalias jurídicas que estão colocadas aqui na pauta e que os senhores tangenciaram. Ficaram preocupados com fotografia em caminhões, ficaram preocupados com exposição pelas estradas, ficaram preocupados com a roupa alheia, mas se furtaram de forma covarde de discutirem a violência contra as nossas crianças. Aí eu chego ontem à noite para poder discutir justamente a participação do TRE e sobre você bate demais de manhã cedo. Então tem que colocar a Xuxa para apresentar aqui, ué. Tem que colocar a Xuxa, viu, professor doutor? Colocar a Xuxa, porque olha as matérias que eles me dão. Coloca na tela grande pra mim aqui. Coloca aqui. Coloca pra mim. Pra Vossa Excelência entender como é que é o meu programa. Me dá lá de trás, Dani. Eu quero a menina morrendo ao vivo. Aqui. A do Loló. Aqui, ó. 19 anos. Aqui. É assim que tá caindo nossas crianças. É fato, Juiz de Fora. Aqui. É assim que tá caindo nossas crianças. Viu, Marimilha? Viu, Bruninho? É assim que tá caindo. Agora vamos pro menino arrombando lá em São Sebastião do Paraíso. Tá aqui, ó. Olha lá. Aqui. Olha lá. Vai lá, se organiza, dá marretada no vidro. Agora vamos mudar. Vamos para a criancinha de 12 anos violentada. Vamos lá. Aqui, cartas enviadas para as mães, para as avós, intercessão da TV Alterosa. Então, se for para ter um programa de manhã cedo super bacana, super legal, bora chamar a Xuxa, não? Bora chamar. Ei, Rafa. Bora chamar a Xuxa, sei lá, Mara Maravilha. Exatamente, Cara, vamos colocar, porque pra mim não tem outro jeito, velho. Eu me indigno. Patati patatá. Patatim patatá. Eu falei outro dia aqui, citando Sua Excelência, o doutor Wagner Wilson, desembargador que era, na ocasião, presidente da COINGE, Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que eu tive a honra de patrocinar. Eu, Instituto Ajudar, como tenho a honra de patrocinar agora a identificação facial dos presos em meio aberto. É a minha instituição que eu presido, só para que fique claro aqui que eu não sou nenhum alienado, tá certo? O Stanley bate demais, então vem discutir comigo o conteúdo, velho. Pra você poder entender como é que funciona, sem nenhuma presunção. Dr. Wagner Wilson chorou, foi às lágrimas, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer em nome dele, que é um sujeito simples, uma pessoa honesta, decente. Dr. Wagner disse assim, Stanley, estávamos todos nós inaugurando a COINGE. Se você olha para, citando Betinho, sociólogo Betinho,
você olhando para uma criança e não enxergando nela uma criança, é porque alguém roubou isso dela. Perfeito, Stan. É ou não é? Com certeza. Se você olha para ela e não vê nela uma criança, é porque alguém roubou isso dela. Ela não tem capacidade de se alienar a esse ponto. Com certeza. Escola roubou isso dela, a família roubou isso dela, o Estado roubou isso dela, eu roubei isso dela. Falei? Falou, certinho. Vem comigo, Minas Gerais. Daniela Malman está na rua e ela traz para nós, no bairro São Francisco, ela tem informações sobre os estragos da chuva. Daniela Malman, a prioridade da informação é sua. Está com você, bom dia. Bom dia, Stanley. Bom dia que acompanha o Alterosa Alerta. A gente está aqui próximo à Avenida Antônio Carlos, ao lado da Fraternidade Irmão Anselmo. Olha só o que a gente quer mostrar aqui. Esse ali é o prédio da Fraternidade. E ontem, durante aquela chuvarada, aquela ventania, olha o que aconteceu com o telhado. Ele foi arrancado e foi parar aqui, olha só. Em cima dessas duas casas que estão ao lado aqui da Fraternidade. E olha só, é muito ferro, é estrutura metálica, é concreto, para a gente ter uma noção da força do vento, né? Aqui comigo está a moradora, a dona Sônia. Vou conversar um pouquinho com ela. Dona Sônia, como é que foi isso, o susto, na hora que isso caiu? Ninguém assustou, porque nós vimos só o barulho. Aí ainda minha irmã comentou, ó, o telhado do Sérgio parece que foi lá pra rua. Quando nós viemos aqui fora, estava em cima da nossa casa e a casa dele. Aí a casa começou a inundar, porque aí começou a chover forte e caiu tudo na boquilha dos lustres. Né? A casa inundou todinha. Aí quebrou a metade do telhado e a Defesa Civil veio aqui, graças a Deus, não rachou nada, não quebrou nada da estrutura da casa, somente o telhado. Agora a casa do lado, não. A casa do lado quebrou, foi muita a estrutura dela, né? A laje da cozinha deles furou, a varanda está toda quebrada. Eles tiveram que sair da casa? Não, a Defesa Civil veio e disse que não precisava sair, não. E nós também não. Você vê que foi só o telhado que quebrou todo, inundou, né? E eu quero aproveitar a oportunidade para essa mangueira aqui. Ah, essa árvore aqui do lado também, né? Ele tá quase caindo, se cair para a rua vai ser um transtorno, pode machucar a gente, né? É verdade, a gente percebe, Stanley, que ela tá um pouco inclinada e se ela cair... demais com essa chuva. É, se ela cai, cai em cima da casa ali na frente, né? E a casa tem uma criança doente, né? Tem um monte de morador, empregado e tudo, então eles tinham que ver isso antes que ela caia. E nós já pedimos várias vezes para cortar essa coisa, eles não vêm olhar. E tem que olhar, porque é um perigo que a pessoa se cai passando um monte de carro, né? A gente pode ver, sabe, que tem alguns galhos que já caíram ali, ó, já arrancaram alguma fiação também. Não tá sorte, porque a nossa casa é uma casa abençoada que segurou essa estrutura. Amém. E se ela tivesse caído na rua, poderia ter tido muito transtorno, morte, né? Porque aqui é uma rua de contorno, então passa carro demais, passa 2 linhas de ônibus, né? Então ia ser muito perigoso. Mas graças a Deus, isso aqui é o de menos. O material a gente conserta. O ruim é se tivesse machucado alguém, mas graças a Deus não machucou ninguém. Eu agradeço muito a Deus que foi só isso. Verdade, dona Sônia. Obrigada, viu, pela sua participação aqui. Então, Stanley, a gente vai mostrar mais um pouquinho como é que tá por aqui. A gente traz todas essas informações para vocês no Jornal da Alterosa logo mais, tá bom, Stanley? Obrigada. Tá bem, Dani. Por favor, faça uma matéria sobre essa árvore para mim aí, traga que eu vou exibir no Alterosa Alerta da edição, logo após o Alterosa Esporte, por favor. Se ela não me ouviu, coloca para mim para trazer uma matéria sobre esse assunto da árvore, que vamos resolver também semana que vem, se Deus quiser. Bom de ouvir o mineiro falar, né? Hein, Rafa? O mineiro, pode tirar, Dani, o mineiro não perde aquilo que é a nossa essência, que é a fé, a esperança. Graças a Deus não aconteceu nada, porque a nossa casa é uma casa firme. É o melhor povo do Brasil. O né, O mineiro é o melhor povo do Brasil, Stanley. Eu posso perguntar para você que está na sua casa agora, é isso. Olhe ao seu redor, por mais difícil que seja, e diga aí, a minha casa é uma casa abençoada. Uma abençoada. Oh, meu Deus do céu. Seria tão mais fácil se nós pegássemos o excesso de corrupção e aplicássemos em prol do brasileiro. Como seria bom esse nosso país? Muito, viu, Stan? Não é não? Rafa, vou receber já aqui um convidado do TRE. Eu queria que você participasse desse debate conosco, pode ser? Claro, tô aqui com você. Então vamos lá. Quem não votou no primeiro turno e quem não poderá votar agora neste domingo deve informar à Justiça Eleitoral os motivos da ausência. A repórter Daniela Malman tem os detalhes sobre como regularizar a
a situação. Você acompanha comigo. O eleitor que não puder votar no dia 28 de outubro deve justificar a sua ausência. A justificativa pode ser feita em qualquer sessão eleitoral, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Aqui em Belo Horizonte também há um posto de justificativa na rodoviária, com ônibus do TRE, que fica no estacionamento da plataforma principal. De 25 a 27 de outubro, o posto funcionará das 8 horas da manhã até as 7 horas da noite. Nos dias das eleições, o atendimento será das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. É importante lembrar que não é possível justificar a ausência do primeiro turno no dia do segundo. E os eleitores podem conferir os endereços de todos os postos de justificativa do país no site do TSE. Quem não votou no primeiro turno deve justificar até o dia 6 de dezembro. E quem não votar agora no segundo turno tem até o dia 27 de dezembro. Quem não justificar em nenhum dos turnos vai ficar em dívida com a Justiça Eleitoral e sujeito a multa e algumas restrições da lei, como não poder tirar o passaporte nem se matricular no ensino superior. Lembrando que quem não votou no primeiro turno pode sim votar no segundo. Pois é, e hoje eu recebo aqui com muito prazer o querido doutor Adriano Denardi, que é diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral, e ele vai tirar algumas dúvidas para o dia das eleições. Doutor Denardi, mais uma vez, um prazer receber o senhor aqui. Muito obrigado. Peço licença pela veemência dos comentários, mas o senhor, como isso é natural, natural. Honrado, decente, sim, um grande profissional, vê aí como a gente sofre na condução de notícias dessa natureza, né? Claro. Vamos falar de coisa boa? Vamos lá. Segundo turno está aí, Sim. festa da democracia. Isso como é que o TRE se preparou para poder receber aí os milhões de votos de Minas Gerais, decidindo agora presidência da República e governo do Estado de Minas? Bom dia, senhor. Bom dia a todos os telespectadores. Nós preparamos tudo de maneira muito criteriosa, Stanley. As urnas, as que deram problema no primeiro turno, e isso acontece, equipamentos dão problema, foram substituídas. Esperamos que no segundo turno essas já suportem melhor. Todas já receberam a carga adequada, uma nova memória de resultados para receber a votação para os dois candidatos agora nesse segundo turno. Lembrando que primeiro vota-se para governador e em seguida para presidente. Tudo está preparado em todas as 50 mil urnas espalhadas por todo o estado, tudo muito bem preparado, um exército de pessoal nosso trabalhando e também no dia da eleição um exército essencial, que é o exército de mesários à disposição do público também. Doutor Denardi, a gente viu algumas imagens que depois ficaram comprovadamente como falsas, de pessoas que estariam conduzindo as urnas sem nenhum critério de segurança. Aconteceu no Rio de Janeiro, eu pude constatar imagens. Isso acontece? Como é que é a condução dessas urnas do ponto onde elas estão guardadas hoje até onde elas ficarão de maneira definitiva durante o dia da eleição? Como é que isso acontece? Todo cuidado é tomado de segurança e o aspecto de armazenagem. A Polícia Militar nos dá um apoio essencial nisso. A Polícia Militar está sempre presente nos deslocamentos e nas armazenagens. Se os locais, se o fórum, por exemplo, onde muitos cartórios ainda estão instalados, se ele tem as condições, será lá. E a polícia sempre presente, observando, acompanhando. Se não, nas próprias instalações da Polícia Militar, que também nos oferecem essa condição. E todo cuidado, então, é tomado na segurança, no transporte e na condução desse trabalho, e a Polícia Militar sempre presente nos ajudando. Assisti uma entrevista do presidente, do seu excelência presidente do TRE, doutor Medeiros, também corregedor, que dizia exatamente isso, que nós podemos, enquanto brasileiros, acreditarmos na operação do voto eletrônico, do voto colhido nas urnas. Do outro lado, muitas pessoas ainda, inclusive eu, muitas pessoas ainda, não é que não confiam só, gostariam de ter mais chance de confirmarem aquele ato democrático que eles prestaram, né? Volto a perguntar ao senhor, a integridade das urnas é absolutamente correta? Ela é inviolável, como é dito pelas autoridades? A urna, ela oferece todas as condições de segurança. São equipamentos, são computadores, então eles podem eventualmente falhar. Não há fraude nas urnas, não há conluio de fraude para adulterar a vontade do eleitor, isso eu te garanto de modo absoluto. Perfeito. O que não podemos garantir é a falha. A falha, essa câmera que nos filma agora pode falhar. Então, são equipamentos. Nessas ocasiões, as urnas são substituídas. E logo no início da votação é que costuma ocorrer com maior frequência defeitos no início da operação. Elas são substituídas sem prejuízo à continuidade da votação. Mesmo que isso ocorra durante a sua operação, não há prejuízo. A memória de resultados é transposta para a nova urna e temos um plano de contingência. Temos um plano de urnas disponíveis para substituição, de modo que há uma continuidade da votação. Nós trocamos em torno de 400 urnas nesse primeiro turno. Esse é um número bem abaixo do que estamos preparados para fazer. Trabalhamos com uma margem de 5%.
400 são menos de 0,5%. Portanto, há uma margem para enfrentar defeitos nas urnas. Os defeitos ocorrem, as fraudes não, Stanley. Eu te garanto isso. Perfeito. A Justiça Eleitoral garante isso. Não há fraude. Há um completo respeito ao voto do eleitor. A gente vê, e você fala com muita pertinência, as nossas deficiências sociais, que vêm de uma democracia em desenvolvimento. A base da democracia é o voto seguro. Isso a Justiça Eleitoral garante e vem aprimorando com as urnas eletrônicas há 22 anos. Eu vi a urna nascer e vejo ela se desenvolver. Que bacana. Que bacana. O Rafael Martins está conosco, nosso querido Rafael Martins, jornalista. Rafa, doutor Denardi está aqui conosco, sua pergunta para ele. Olá, muito bom dia para o senhor, doutor Denardi. A expectativa dessas eleições de domingo, doutor, o que é que nós poderíamos dizer? Porque eu tenho andado na rua e ouvido realmente essa pergunta que foi feita anteriormente pelo Stanley, ela é muito pertinente. Eu tenho ouvido nas ruas a pergunta recorrente. Olha, Rafael, a qual percentual nós podemos confiar no resultado das urnas nesse domingo? Então, pelo que o senhor está dizendo aí, podemos confiar 100% nessa integridade, né, das urnas? 100%, com certeza. Não há fraude nas urnas eleitorais. Como eu disse, defeitos há, são substituídos, corrigidos ao longo do dia. Fraude não. O eleitor pode confiar, e aqui me dirijo ao eleitor de Minas Gerais. São quase 16 milhões de eleitores. Sim. Em torno de 12 milhões e quase 13 milhões compareceram. Tudo normal, tudo perfeito, tudo funcionando para garantir a segurança do voto em Minas Gerais. Trabalhamos por isso e podemos garantir 100% de lisura nesse pleito. Doutor Denardi, se por acaso, Rafael, acontecer qualquer anomalia durante a votação, qual o procedimento que o TRE determina para que nós, eleitores, tenhamos que tomar, caso a gente se sinta, de certa forma, constrangido por qualquer eventualidade? Qual o procedimento que ele deve tomar? Bem, dentro da sessão eleitoral, a autoridade é o presidente da mesa. A lei garante a ele essa autoridade. Naquele espaço, ninguém pode fazer nenhum tipo de confusão, nenhum tipo de problema. O eleitor, ao votar, se ele perceber algum mau funcionamento da urna, ele deve reportar imediatamente ao mesário. Se esse mau funcionamento for fruto de realmente algo que impeça de ele votar, a urna será verificada e será eventualmente até substituída. Agora, o eleitor precisa ter tranquilidade. No primeiro turno, nós observamos, na sequência de 6 votos, que o eleitor pode ter se confundido e pode ter tido uma impressão de que a urna finalizava antes dele dar o confirma no 6º voto. Havia uma sequência de um sonido que a urna emite até o 5º voto. No 6º voto, o de presidente, talvez o que ele mais ansiava dar. Naquele momento ele confirma, mas não há o sonido. Aquilo pode ter distraído a percepção do eleitor, mas a urna, nessa altura, já havia recebido o voto e, com toda a segurança, já estava registrando esse voto. A foto apareceu, com certeza, e, finalmente, a palavra fim, e aí sim, seguida do sonido longo que todos nós conhecemos. De conclusão. Exatamente. Ao concluir a votação, o eleitor garantiu a votação dele com toda certeza. Não houve anulação de votos fora de um histórico normal. Foram 7 milhões e 200 mil votos anulados. As pessoas acharam, anularam o meu voto. Não. Esse índice, Stanley, está dentro de um histórico normal de votos nulos. Em 98, por exemplo, tivemos quase 8 milhões de votos nulos, com um eleitorado bem menor. Portanto, um percentual maior. Então, está dentro da normalidade, não houve perda de votos, ninguém teve o seu voto anulado, a urna confirmou. E nesse segundo turno, o que nós apelamos é que o eleitor vote com tranquilidade, observe a foto do candidato e aí confirma com tranquilidade. Quero agradecer demais o senhor aqui, mais uma vez, com muita serenidade, muita tranquilidade. Um excelente trabalho para o senhor no final de semana. Muito bom, estamos à disposição para prestar informação. Eu costumo dizer que o eleitor tem direito de duvidar e nós temos obrigação de esclarecer. Tá aí. Com a presença dele, eu vou chamar o intervalo até para dar um abraço nele ali e eu volto já já, Minas Gerais. Considerações finais aqui, Nayane, põe o Rafael Martins comigo. Me dá o tempo remanescente aí, Nayane. Rafael, ao final do nosso Alterosa Alerta amanhã, sábado, domingo, festa da democracia, aí deve ser mesmo. Escolher o nosso representante deve ser um orgulho para quem vai votar, né? Porque temos a liberdade de fazê-lo assim. Graças a Deus. Graças a Deus por isso. Eu queria muito que você se arrepiasse, nós todos nos arrepiássemos a cada momento que você dissesse assim, estou indo votar. Porque não há nada pior do que a falta de liberdade. E é com essa liberdade que eu digo para vocês, um excelente dia para você, Minas Gerais. A melhor manhã do mundo, né, Rafa? Você agora. Muita luz, que nós sejamos iluminados no dia da votação, viu, Stanley? E acima de tudo, Rafael Martins, que as pessoas tenham serenidade para poder fazer a escolha dela. Porque acredite você, Rafa, a melhor escolha é a escolha que a gente pode fazer.
Com certeza. Se somos obrigados a fazê-la, não é boa, tá certo? Se somos vendidos ou comprados para fazê-la, é péssima. Mas quando nós podemos fazer uma escolha livre, independente, branca, honesta, limpa, leve, nós podemos nos considerar cidadãos democráticos. E o melhor lugar para se viver e se criar é a democracia. E a vida continua segunda-feira, viu, Stanley? Para você, Rafael Martins, meu irmão, um excelente dia. Um excelente final de semana para todo mundo. Tchau, tchau. Valeu. Amo você, Minas Gerais. Obrigado. Ó, acima de tudo. Tchau, obrigado.